Ontem à noite, Elon Musk ligou para o deputado federal Gustavo Gaia de Goiás, explicando os motivos que levaram o X a retroceder e acabar e aceitar parcialmente, pelo menos temporariamente, as exigências do dono do Brasil, do descapitalizado Xandão. Vamos ouvir a história que o Gustavo Gaia conta aqui neste vídeo. Ontem à noite, por volta de 8 horas da noite, aconteceu algo que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida. Eu acho que muitos nem sequer vão acreditar, mas é verdade. Ontem, Elon Musk me ligou e nós passamos aproximadamente 30 minutos conversando. E o motivo de eu estar falando isso agora é porque o debate está sendo dominado por uma narrativa de que o Elon Musk se curvou a Alexandre de Moraes e ele aceitou as condições do Alexandre de Moraes. Durante a conversa, essa foi uma das pautas que eu mencionei e uma das coisas que nós debatemos. Eu perguntei para o Elon Musk por que ele havia feito esse recuo e por que ele havia cedido a essas condições. O Elon Musk me explicou que o algoritmo do X é um algoritmo como se fosse um ser vivo, um organismo vivo, que se ele não for alimentado, ele morre. Então, se o X ficar muito tempo sem ser alimentado com conteúdo, sem ter interação com usuários, o algoritmo aqui no Brasil começaria a morrer. E depois, a disputa seria sobre um defunto. O termo que ele usou em inglês é corpse, que é a palavra defunto. E não faria sentido tentar resgatar um defunto. Ou seja, se o X ficar muito tempo sem interação, sem o uso de usuários, sem publicação de conteúdo, o algoritmo, a inteligência artificial começa a definhar, a atrofiar, e esse aplicativo aqui no Brasil deixaria de ter relevância. Ele morreria. Então não haveria mais porquê. E ela é como se fosse um organismo vivo, que precisa de oxigênio, de sangue. Senão, morre. Então ele aceitou essas condições temporariamente. Ele usou essa palavra com ênfase, temporariamente, até porque mesmo enfraquecido, mesmo com a censura, o X ainda é o único lugar no Brasil que as pessoas podem expressar as suas opiniões sem o risco de serem derrubadas pela plataforma em si. Porque as outras plataformas, como Instagram, TikTok, elas próprias derrubam pessoas que têm um discurso de direita ou conservador, e todo mundo sabe disso. O X não faz isso. Então, mesmo enfraquecido, ele achou que o X liberado no Brasil seria importante até mesmo para mobilização a respeito dos votos dos senadores, seria importante para mobilização, para mostrar para o mundo o que realmente está acontecendo aqui dentro. Porque o Instagram, ele é fechado aqui dentro do nosso país. Você publica alguma coisa no Instagram, dificilmente alguém lá fora vai ver. Agora, no Twitter, se você publica alguma coisa e alguém lá de fora comenta, os amigos dessa pessoa são capazes de assistir. Ou seja, mesmo com a censura, o X é hoje a melhor ferramenta que nós temos para mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui dentro. Então são esses dois motivos que ele ponderou e achou que seria interessante acatar temporariamente essas sanções, essas decisões criminosas, pelo bem da liberdade de expressão no Brasil. E ele falou bem claro, temporariamente. Tá aí uma boa justificativa. Sei que as pessoas muitas vezes gostam de emoção, gostam do confronto, mas temos que pensar com a cabeça fria. E eu acho que o Elon Musk fez isso, e nós também, por outro lado, temos que entender que é melhor termos um Twitter no Brasil, mesmo com talvez centenas de pessoas censuradas, do que não ter nada. Porque mesmo aqueles que são censurados vão criando subterfúgio e vão reaparecendo, né? E isso é importante porque o Twitter, o X, é a principal plataforma de discussão política. É lá que os políticos fazem as suas postagens, e não só do Brasil, mas os políticos no mundo inteiro. Então é ali, né, que se dá o campo das discussões, das informações. Então, voltando ao Twitter, é melhor do que ele permaneça censurado, mesmo que, infelizmente, algumas centenas de pessoas continuarão, talvez uma centena, né? Continuará de pessoas ficarão ainda fora do Twitter. Uma enxadada de cada vez, né? É assim que a gente tem que fazer, temos que pensar com racionalidade e menos emoção e mais razão.